Então vamos orar pelo Tiago. Estenda a tua mão para abençoar o Tiago. Nós abençoamos o Tiago, Pai, no nome de Jesus Cristo. E Senhor, nesta manhã, por tua infinita graça, e porque diz a tua palavra, Senhor, que se não fossem as tuas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos. Mas a tua palavra diz que as tuas misericórdias são novas a cada manhã. E é por essa causa que estamos aqui. Porque o Senhor tem retardado fazer, Senhor, algo em nós, até que o nosso coração seja mudado e transformado. E por isso nós entregamos a Ti nesta manhã, Senhor, o Teu servo, o Tiago. Oramos para que o Senhor possa ministrar ao seu coração e à sua mente. E nesta manhã, Senhor, o Teu povo neste lugar possa ser alimentado pela Tua palavra. Pela Tua palavra, Senhor. Nós o abençoamos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão António. Bom dia a todos. Podem se sentar. Muito obrigado. Para quem não me conhece, já fui apresentado. Sou o Tiago. Sou casado com uma mulher grávida que está por aí. Quer dizer, há muitas agora, mas a minha é loira de óculos. E tenho um filho que vai fazer 7 anos no dia 20 deste mês. Uma bênção que Deus nos deu. O Mateus, presente de Deus. Amém. A minha mensagem de hoje tem como título: confie, entregue e permaneça. É uma palavra que há algum tempo Deus tem tocado no meu coração, que nos leva a confiar, que há momentos que temos que entregar, mas também há momentos que nós temos que permanecer, que é a parte mais difícil para mim. Permanecer acreditando, permanecer na fé, acreditar que Deus está lá, acreditar que as promessas que Ele nos falou vão acontecer, permanecer igual, permanecer fiel, permanecer honrando, permanecendo amando, permanecendo, continuando constantemente a orar. Por isso é que eu digo que o permanecer é o mais difícil para mim, porque nós temos que continuar a ser as mesmas pessoas, a orar, a edificar, a servir, mesmo quando ainda a promessa ainda não se concretizou nas nossas vidas. E esta mensagem tem como título, tem como versículo, a base, em Mateus 11, 28, 30, que diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas,
porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Esta palavra, este versículo nos convida, Jesus nos convida a chegarmos a Ele, não só porque estamos cansados ou porque estamos oprimidos, mas porque Ele tem um caminho que é perfeito para todos nós. E eu não duvido que nenhum de nós que está aqui queira fazer a vontade de Deus. Posso ouvir o amém? Que queira conhecer qual é a verdadeira razão da nossa existência. Eu falo por mim, quando entreguei a minha vida a Jesus, tinha 18 anos, a minha prima é a única crente, que foi ela que me convidou a ir à igreja, e por causa dela eu me converti, conheci Jesus num outro ministério. E uma das razões para a qual eu quis conhecer Jesus, ou que andava à procura de algo que não sabia o quê, que hoje sei que é Jesus, era a razão da minha existência. O porquê de nós existirmos. Porque nós, quando somos jovens, chega uma idade que nós não sabemos o que é que devemos fazer, ou porque não sabemos o curso que queremos seguir, ou porque não queremos falhar a nível da profissão, ou porque seja o que for. E havia muitas coisas na minha vida, o casamento dos meus pais, a minha infância, tudo isso, que eu não entendia o porquê. Não sei se você está a identificar também, mas acho que toda a gente está a perceber o pensamento. E eu pensava para mim mesmo, qual é a razão da minha existência? Se eu tive que passar por isto, tive que passar por aquilo, segui um caminho que não era o correto, e agora, porquê que eu existo? Às vezes mesmo nós, ainda na igreja, crentes, já conhecendo Jesus, muitas das vezes nos deparamos com este pensamento. Porquê que eu existo? Porquê que Deus me criou? E por isso é que persistir na fé não é assim tão fácil quanto isso. É fácil nós pregarmos, é fácil nós exortarmos, mas viver pela fé é muito mais difícil do que isso. Viver pela fé consiste em acreditar sem ver nas promessas que Deus tem, acreditar que o dia da amanhã é melhor que hoje. E o mundo cada vez mais nos leva a querer entender tudo e mais alguma coisa. Nós queremos saber o que é que vai acontecer amanhã. É ou não é verdade? Achamos que o controle está sobre as nossas vidas. Amanhã eu vou fazer isto, e vou fazer aquilo, e vou fazer aquilo outro. É ou não é? Nós achamos que estamos no controle das nossas vidas. Mas basta um clique e a vida se vai. E tudo fica. E por isso é que nós temos que pensar o que é que nós andamos aqui a fazer na terra. Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Às vezes este pensamento vem porque nós estamos debaixo de uma aflição muito grande. Às vezes este pensamento vem porque existe um sonho, existe um desejo. E parece que esse desejo, esse sonho nunca mais concretiza. E porquê é que não se concretiza, Senhor? Porquê é que os outros podem ter, os outros podem sonhar, os outros podem ser de certa forma felizes com este sonho, com este desejo, e se calhar eu não consigo? Porquê? Sabe que, graças a Deus, eu tenho estado a viver momentos muito bons na minha vida neste ano. Possivelmente eu poderei contar o testemunho mais tarde, por alguma sabedoria, porque é muito recente, ainda há muita coisa a acontecer, mas Deus é maravilhoso. E se nós confiarmos, nós acreditarmos, nos permanecermos firmes na fé, Deus não falha. Por vezes Deus, através dessa caminhada, através de tudo aquilo que está a acontecer nas nossas vidas, na vida de cada um, Ele nos quer ensinar muita coisa. Nos quer ensinar a ser obedientes, nos quer ensinar a confiar, nos quer ensinar a entregar, nos quer ensinar a permanecer, quer moldar o nosso coração do jeito que Deus quer, porque muitas vezes nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade. E Deus, ok, então eu vou mexer na tua vida e agora tu vais começar a fazer o que eu quero e não o que tu queres. E isto tem que haver entrega e tem que haver confiança, porque nós não sabemos o que Deus quer. Deus não nos fala tudo de uma vez.
Deus nos vai falando, Deus nos vai exortando, Deus nos vai mandando às vezes assim umas palmadas, estás fora do caminho, não é aí, é para ali. Isto faz parte, não tem mal nenhum, somos todos iguais, todos passamos pelas mesmas coisas, mas que possamos aprender uma coisa. Se Deus colocou algo no teu coração, se tens um desejo, um sonho no teu coração, não desistas dele. Não desistas. Permanece firme. Viva a tua vida, faz o teu melhor, mas não desistas dos teus sonhos. Não desistas do teu alvo. Porque no dia certo, ele vai chegar. Amém? Então muitas vezes nos chama exatamente para isto. Não para nós entendermos tudo e mais alguma coisa, mas para nós aprendermos a confiar, aprendermos a entregar e aprendermos a permanecer. A fé não é ter todas as respostas. Fé é confiar naquele que tem todas as respostas. Diga assim comigo, fé não é ter todas as respostas. Fé é confiar naquele que tem todas as respostas. Porque isto vai te trazer, primeiro que tudo, uma confiança mínima, mas à medida que tu vais vivendo deste jeito, Deus vai-te mostrando que Ele não falha. E por isso, à medida que tu vais confiando cada dia mais fácil vai ser viver com Deus, para Deus, à maneira de Deus, porque as coisas não acontecem por acaso. E nada acontece no momento que nós idealizamos. Não podemos esquecer que nós não temos controle sobre nada. Algumas coisas temos, outras não temos. Porque a decisão é sempre nossa. Eu posso decidir estar aqui ou posso decidir descer para ali. Mas há coisas que não podemos decidir. Que está nas mãos de Deus. Está no controle de Deus. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então há momentos que Deus não vai explicar tudo. Lembremos de José. Lembra-se de José do Egito. José não sabia o propósito quando foi vendido pelos irmãos. Abraão não sabia exatamente para onde é que estava a ir, para onde é que Deus estava a mandá-lo ir. Pedro não sabia o que iria acontecer quando saísse do barco. Então que nós possamos imaginar e olhar para estas personagens bíblicas verdadeiras e aprender com elas. Não é fácil Deus mandar-nos para um lado e nós sem sabermos o que é que iremos encontrar, mas mesmo assim a pessoa vai e obedece. Mesmo assim a pessoa vai e faz o que Deus está a pedir. Então muitas vezes nós estamos numa situação e não entendemos o porquê que estamos a passar essa situação, mas Deus tem o melhor para nós. Amém? Diga assim comigo, Deus tem o melhor para mim. Então entregar o controle sobre as nossas vidas é algo que todos nós temos que aprender a fazer. Entregarmos as nossas coisas nas mãos de Deus. E isto não tem a ver com tu estares pela primeira vez na igreja, não tem a ver com tu conheceres Jesus e estás na igreja há algum tempo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o teu momento hoje. Se hoje estivesses ao lado de Jesus e Jesus perguntasse: tu confias em mim? Não quero que você responda, mas você pense. Como é que você se sentiria se Jesus perguntasse: tu confias em mim? Porque esta mensagem começou com o título Confie, entregue, permaneça, baseado no versículo de Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim. Ele nos convida a estar perto. Lembra-se que o propósito de Jesus, quando morreu naquela cruz, foi crucificado, mas antes ele orou para que fosse feita a vontade de Deus, que retirasse dele, se fosse possível, aquele momento de ir à cruz.
mas que fosse feita a vontade de Deus. Porque Deus tinha o plano de resgatar a humanidade. E por isso é que eu me perguntava, e ainda hoje muitas vezes me pergunto, qual é a minha chamada nesta terra? Qual é o meu propósito? O que é que tu, Senhor, tens para mim nesta terra? Porque nós não entendemos. Nós trabalhamos, temos família, temos contas por pagar, temos férias, e muita gente está de férias. E é bom estar de férias. Eu próprio comecei agora as férias esta semana, vou estar 15 dias, no próximo fim de semana não estarei cá. E é bom para descansar, para nos direcionarmos, para fazermos coisas diferentes que não podemos fazer enquanto estamos na azáfama do dia a dia a trabalhar. Mas por isso é que o dia a dia, as contas por pagar, as coisas por fazer, as nossas responsabilidades como sermos humanos, muitas vezes nos afasta daquilo que é o propósito de Deus para nós. Muitas vezes nos confunde na nossa mente, porque Deus diz, olha, eu tenho uma chamada para ti e é esta. Quem sabe Deus fala aqui na igreja, ou no seu quarto, ou na sua sala, enquanto você está a orar, Deus mete no seu coração e responde à sua oração e diz, olha, eu quero fazer de ti esta pessoa. Mas a vida, ela continua a ser igual. Continuamos a trabalhar, continuamos a vir à igreja ao domingo, quartas, por aí afora. Mas há uma chamada que Deus nos prometeu, há um caminho que Deus destinou para nós. E agora nós temos a responsabilidade de confiar, de entregar e permanecer. Porque muitas das vezes nós, no nosso dia a dia, durante a nossa vida, parece que Deus nos abandonou. Quem já sentiu isso? Ninguém, só eu. Todos nós. Estamos na igreja, conhecemos Deus, fazemos o nosso melhor e às vezes não. Temos que ser sinceros, às vezes pedimos fazer mais para Deus e não fazemos. Mas Deus mesmo assim nos ama. E Ele diz, vinde a mim, anda. Coloca aos meus pés tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que te faz desanimar, tudo aquilo que te leva a sentir que estás cansado, tudo aquilo que te leva a sentir-te perdido. Anda. Por isso nós temos que aprender a confiar, a deixar o nosso orgulho. Eu pedi à inteligência artificial para fazer esta imagem, a primeira imagem, e foi engraçado. Primeira imagem. E foi engraçado. Eu não quis colocar a parte de Jesus, porque eles fazem aquela imagem um bocado entre aspas. E está aqui um homem, podia ser uma mulher, não interessa. E ele está a entregar os seus medos, a sua ansiedade, os seus problemas, as finanças, culpas, decepções, dores aos pés de Jesus. E é isto que a cada dia Deus pretende que nós façamos. Que a cada dia, e se for possível pela manhã, que nós possamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Que nós possamos a cada dia dizer, Senhor, esta situação, ela está-me a afligir. Eu não sei o que é de fazer, mas eu entrego nas tuas mãos, porque eu sei que tu és Deus Todo-Poderoso, que para ti nada é impossível, que tens o melhor para mim, e por isso eu vou acreditar, eu vou confiar, eu entrego isto nas tuas mãos. Amém. E a partir daquele momento, nós temos que aprender a viver pela fé, acreditar que Deus está a cuidar de nós, acreditar, o pensamento vai vir, a circunstância ainda existe, mas eu tenho que confiar em Deus, porque eu entreguei, conforme Ele disse, vinde a mim, vós estáis cansados, oprimidos, e vais provar que o meu jugo é suave. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela começa a vir sobre as nossas vidas. Quanto mais nós estamos perto da presença de Deus, mais a alma, que é aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, menos barulho faz. Porque há uma luta dentro de nós. Há uma luta entre a alma e o espírito.
em que ambos estão a fazer força. Um para um lado e outro para o outro. Mas quando a alma escolhe o Espírito, tudo fica fácil. Ou seja, quando nós próprios, que temos a nossa alma, fazemos o que Deus manda, o que o Espírito está-nos a mandar fazer, então tudo fica fácil. Entra a paz na nossa vida. A nossa vida pode parecer estar na mesma, mas não nos esquecemos que tudo no reino de Deus é como uma semente. E ela está a brotar, ela está a crescer. A nossa vida está a ser mudada. Nós não vemos, não sentimos, mas é isso que está a acontecer. Nós vemos até um certo ponto. Nós vemos até aqui, mas Deus vê o caminho todo. Então nós temos que aprender a confiar em Deus, aquele que está a ver o caminho todo. E Ele se calhar está a ver, não é o momento agora. Espera. Ou Ele está a ver e está a dizer, vai em frente. Porque muitos de nós, às vezes, temos medo de arriscar. Quem é que aqui tem medo de arriscar? Ninguém tem. Todos nós temos medo, receio, porque nós não vemos o além. E por isso é que é importante nós aprendermos a ouvir a voz de Deus. Aprender a reconhecer como é que Deus fala, como é que Deus não fala. Parece estranho, não é? Como é que Deus vai falar comigo? Deus fala através da sua palavra. Olha, Deus fala comigo de uma maneira muito simples. Dá-me versículos. Às vezes eu estou com receio, estou com medo, exatamente pelas mesmas razões do qual todos nós passamos. Não sei o que virá a acontecer. E Deus começa a falar com versículos. Começa-me a lembrar de Salmos. Começa-me a lembrar de Mateus, de Lucas. Começa-me a falar. Josué. Ele vai falando ao meu coração. Às vezes, muitas vezes Ele diz, não temas, eu estou contigo todos os dias da tua vida. Segue em frente. Às vezes Ele fala, maiores são os que estão contigo. Mas se nós não aprendermos a palavra, como é que nós vamos, ou como é que Deus fala, como é que Deus vai confirmar esses versículos na nossa vida? Então, se nós formos a reparar, o caminho vai sempre parar ao mesmo sítio. É nós termos tempo de dedicação em aprender a palavra. O que é que Deus fala através da minha vida? O que é que Deus fala através das minhas finanças? O que é que Deus fala através da minha saúde? O que é que Deus fala? Tanta coisa que Deus fala. Para nós aprendermos, não só que nós somos filhos e filhas, mas que aqui na terra, Deus quer que nós prosperemos. Prosperidade verdadeira. Estou a falar de dinheiro. Na semana passada, o pastor Vinícius, ele se chama, não é? O pastor Vinícius falava disso. Para nós termos prosperidade, não é a nível financeiro, mas é que em tudo na nossa vida nós possamos prosperar. Ter uma vida feliz, um casamento feliz, uns filhos obedientes aos pais, que tenham a seguir os bons caminhos, não só de Deus, mas que possam mais velhas. Tudo isso é ensinável, que vem na palavra de Deus. Então que nós possamos entregar a nossa vida verdadeiramente. Entregar tudo. Aquilo que você não consegue controlar, Deus consegue. Aquilo que você não consegue mudar, Deus pode transformar. E aquilo que você não consegue carregar, Deus sustenta. Então qual é a nossa desculpa? Porque é que nós não entregamos as coisas nas mãos de Deus? Eu atrevo-me a dizer, falta de confiança. Porque nós, seres humanos, temos um grande problema. Gostamos de controlar tudo. Nós gostamos de controlar tudo. E achamos que controlamos tudo. Até achamos que controlamos pessoas. E não controlamos pessoas. Nós podemos achar que controlamos as nossas esposas, maridos. Mas elas fazem o que elas querem. Estou a brincar. Elas nos respeitam e nos ajudam porque nos amam.
E nós também obedecemos a elas. Vai lavar a louça, levanta uma mesa, vai estender a roupa. Não só porque há essa necessidade, mas porque nós amamos ela. E a minha questão, porque eu estou a falar isto é: será que nós amamos mais o nosso cônjuge do que amamos a Jesus? Porque Deus diz assim: ama o teu irmão, perdoa a quem te faz mal, a quem te persegue. E isto é muito difícil. Isto é um dos temas muito complicados. Porque é uma decisão de confiar naquilo que Deus diz. É uma decisão de acreditar que quando nós perdoamos, não tem a ver com a pessoa que nos fez mal, tem a ver connosco. Porque eu tenho que limpar o meu coração àquele que me ofende, para que Deus me possa abençoar. Por senão Deus não vai abençoar. Porque Deus é amor, Ele ama, e por isso é que nós temos que amar. E se nós somos filhos, temos que ser imitadores. O meu filho imita-me, e às vezes até coisas que eu não devia fazer e faço. Mas ele imita-me. E às vezes eu tenho que dizer: não faças isso. E ele: mas tu também fizeste. E eu vou dizer o quê? Ok, tens razão, pronto. Não podemos fazer isso. Às vezes coisas simples. Mas queremos desafiar a natureza, queremos brincar com os nossos filhos e depois eles vão e o fazem igual. Mandar assim umas boladas uns para os outros, uns peluches, uma almofadas, que não tem mal nenhum, é brincadeira. Mas se calhar na altura errada pode haver outras situações, vasos partidos, janelas partidas, então. E nós não queremos que isso aconteça. Mas o culpado somos nós que ensinamos. Mas isto para dizer que nós temos que cada vez mais olhar para a nossa natureza e fazer o que Jesus manda. Permanecer, ficar firme. João 15, versículo 4 e 5. Quem quiser pode abrir as suas Bíblias. Eu sei que muitas das vezes não se abre a Bíblia. E eu, sendo novo, vim de uma época que abríamos a Bíblia. Vim de uma época que não existia slides. Porque assim os irmãos ficam preguiçosos. Depois, a minha Bíblia por acaso até tem aqui uns separadores que dizem onde é que está os capítulos de cada um. Há versículos, há Bíblias que não tem nada disto. E se a pessoa não souber como é que ir lá buscar, se é no Velho, se é do Novo Testamento, e isto é importante nós aprendermos. Então às vezes nós só ficamos a olhar para o painel, passamos a ser só, como é que eu ia dizer, sem querer ofender ninguém, só estamos a ver a coisa a acontecer. E nós devemos abrir as Bíblias, nem que seja no telemóvel, irmão. Abrir a Bíblia, sublinhar. Na aplicação também dá para fazer isso. Então aqui em João, capítulo 15, versículo 4 e 5. João 15, 4 e 5. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Não preciso explicar muita coisa, só por si o versículo ensina. Que se nós não estivermos em Jesus, o fruto que nós desejamos dar, o bem da nossa vida, do nosso casamento, dos nossos filhos, das empresas, dos negócios, o bem de tudo isso que nos é lícito, que Deus promete, tem alguma coisa que nós temos que fazer, que é permanecer nele, ficar firmes com ele. Se Deus fala, é para fazer.
Se Deus é Pai, porque é que nós não fazemos o que o Pai manda? Certamente Ele quer o nosso bem. Mas sabe porque é que nós não fazemos muitas das vezes? Porque nós queremos ter o controle de tudo. Porque se Ele nos pedir alguma coisa que nós não estamos a ver, que não estamos a entender, nós não fazemos a maior parte das vezes. Porquê? Porque sai fora do nosso controle. Sai fora do nosso entendimento. Sai fora do nosso raciocínio. Então não fazemos. Então não fazemos, Deus não faz. Isto é como o jogo dos xadrez, eu costumo falar, é como o jogo dos xadrez. Um primeiro joga e o outro não pode jogar enquanto o outro não jogar. Não pode jogar duas vezes. E assim é com Deus. Deus só vai fazer a próxima jogada quando nós jogamos. Deus fala, faz isto, faz aquilo. Se nós não fizermos, Deus não vai fazer a outra parte. Deus promete abençoar, sim ou não? Sim. Mas Ele diz como é que Ele quer que nós nos comportemos para Ele nos abençoar. Então, enquanto eu não me comportar daquele jeito, Ele não abençoa. Ah, mas Ele não gosta de mim. Gosta. Ele não me ama. Ama. Mas Ele é um Deus justo. É ou não? Ele não pode fazer uma coisa para um que se porta bem, é como nós, como pais para os filhos. Portou-se mal, você vai fazer as vontades? Não. Mas o outro portou-se bem, você vai fazer? Vai. E até ensina, através da vida, ao outro que se portou mal, que olha, não vai acontecer isto porque portaste mal. Porque não comeste a sopa. Porque não foste arrumar a cama. Não é, pais? Tem que se ensinar os filhos nesse caminho. Vai arrumar os chinelos. Vai arrumar os ténis. Chama-se dizer que de pequenino é que se torce o pepino. Vai fazer o que eu digo. Ah, mas é agora. E se calhar ele vai refilar. O seu refila, não? O meu refila. Não é? Vai. O que é que nós estamos a ensinar? A obedecer. Porque um dia mais tarde, na vida dele, ele vai ter que aprender a obedecer. E rápido. Porque quanto mais rápido nós obedecemos, mais rápido vem a bênção de Deus. Quanto mais rápido nós obedecermos, mais Deus diz qual é o outro passo que eu tenho que fazer para eu continuar a fazer aquilo que Ele promete. Andar de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória, até que Jesus venha e eu possa conquistar aquilo que Deus preparou para mim. Por isso eu digo, não desista dos seus sonhos. Ouça o que Deus tem para si. Aponte, escreva e todos os dias olha para aquilo. Obrigado, Senhor, porque este é o sonho que Tu tens para mim. Eu não vou desistir dele. O que é que Tu queres que eu faça? O que é que Tu queres que eu mude? E se calhar Deus vai dizer, serve-me. Ai, mas eu tenho vergonha. Anda, serve-me. Servir não quer dizer que estejas à porta, que estejas aqui, que estejas ali, mas serve-me, fala de Jesus, serve-me, ajuda ao próximo. Ser útil. Não vivas só a tua vida. Convida pessoas à tua casa e fala com elas, abre o teu coração, elas vão abrir o delas. Para que nós possamos orar uns pelos outros. Eu não vou falar nomes, mas há muito pouco tempo alguém vinha e eu estava com essa pessoa começou a desabafar, falou. E eu fui orar por essa pessoa, sem ela perceber. Porque nós não precisamos dizer, olha, vou orar por ti, irmão, aleluia, eu sou muito espiritual. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver entre nós e Deus. Porque nada é por acaso. E se alguém vai falar um problema, uma situação consigo, lembra-te disto. É porque Deus está a confiar em ti. Há alguma coisa na vida daquela pessoa para tu poderes orar por ela. Para tu pôs aos pés de Jesus o problema dela, a ansiedade dela, o medo dela. E ao mesmo tempo, enquanto tu fazes isso, sabe o que é que vai acontecer? O mesmo de sempre. Tudo no reino de Deus é igual ao agricultor. Funciona como uma semente. Quando tu começas a semear bênção na vida dos outros, estás a também semear bênção na tua vida. Quando tu começas a semear oração na vida do outro, estás a semear oração na tua vida. Quando tu começas a orar por pessoas enfermas, tu vais ver que Deus nunca mais te quer doente, porque Ele precisa de ti. É uma semente. Mas tem a ver com aquilo que nós acreditamos. Tu crês, tudo é possível para aquele que crê.
Tudo é possível. Diga assim comigo, tudo é possível. Se eu crer. Tens que acreditar. Se tu creres, tudo é possível. Mas não é de qualquer jeito. Não é do teu jeito. Não é do meu jeito. É do jeito de Deus. E no tempo de Deus. E por isso é que eu digo que permanecer é o mais difícil. Porque Deus diz, confia. E a gente diz, amém, vou confiar. Entrega os teus problemas. A gente entrega. Mas permanecer firme é muito mais difícil. Porque eu tenho que andar exatamente como o Pedro andava por cima das águas. Eles estavam a ver o fantasma, não é? É um fantasma. E Jesus disse, não sou eu. E o Pedro, ali com aquela mania que era, se és tu, manda vir ter contigo. E ele disse, vem. E ele foi. E andou por cima das águas. Foi ou não foi? Isso é o quê? O sobrenatural. Andou por cima das águas. Podíamos dizer que andou por cima da tempestade, porque eles estavam numa tempestade. Então, se você quer andar por cima das águas, quer andar por cima da tempestade, tem que fazer exatamente o que Jesus está a dizer. Vem. Ou seja, faz o que eu te estou a dizer. Muda de pensamento. E ele foi. E enquanto olhava para Jesus, ele estava sobre as águas. Quando ele começou a olhar para a tempestade, o que é que aconteceu? Caiu. Então permanecer é o mais difícil. Porque enquanto nós olhamos para Jesus, nós vamos permanecendo, nós vamos tendo Deus sempre lado a lado. Quando nós olhamos para o problema e achamos que não conseguimos, e achamos que não prestamos para nada, desculpa a expressão, achamos que não merecemos, achamos tanta coisa, começa a entrar a condenação sobre nós mesmos. E começamos a ser pessoas tristes. Pessoas que vimos à igreja só pelo facto de ir. Deixamos de ser participantes. Posso até me estar aqui. Participantes. Tenho que beber aqui um bocadinho de água. Está a ser gravado. Eu quero cumprimentar as pessoas que estão lá. Olá. Que estão lá online, não é para vocês ir atrás, é que estão online, muitos irmãos estão de férias, vão cumprimentar também a eles que nos estão a assistir. Então, como eu estava a dizer, andar com Deus não é nada fácil, mas é possível. Nós temos que saber permanecer quando tudo estiver bem, quando tudo estiver difícil, permanecer quando a oração não é respondida, permanecer quando parece que Deus não está em silêncio e permanecer quando nós não entendemos o momento. Eu exorto vocês todos a escreverem num papel ou numa nota no vosso telemóvel e sempre que saírem de casa, principalmente ao domingo, venham com um propósito na vossa vida. Façam isso, venham com um propósito. Eu neste domingo vou à igreja para honrar a Deus, louvar a Deus, e Deus vai tocar na minha vida, Deus vai me falar. Coloca um propósito. Porque muitas das vezes nós vimos à igreja e vimos só para esta parte, a parte da palavra. E se ela até for boa, ou se nós gostarmos, ei, que dia maravilhoso. Se ela não for tanto do nosso agrado, pronto, fui lá. Todos os momentos de uma reunião, de um culto, são importantes. No louvor e adoração, enquanto nós entramos nos átrios de louvor, onde nós estamos na presença de Deus, e Deus muitas das vezes até fala aí, consola a nossa alma, nos prepara para ouvir a parte da mensagem. Muitas das vezes nós até fazemos aqui, temos que começar a fazer mais vezes, que é cumprimentar o irmão do lado, desejar boas-vindas, que também tem outro sentido, que é perdoar o irmão, partilhar o amor um com o outro, para que nós estejamos limpos de coração,
para ouvir depois a palavra. E depois vem a palavra, que é o nosso alimento diário, que é o que nos leva a ficar firmes na fé, é o que nos leva a nos lembrarmos de tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, mesmo quando as circunstâncias falam o contrário, mesmo quando os médicos falam o contrário, mesmo quando o patrão fala ao contrário, mesmo quando o próprio sistema político fala ao contrário. Quem é o dono das nossas vidas? Já pensou nisso? Quem é o teu Senhor? Então a esse Senhor tu deves a honra, deves a glória, a majestade e tudo o que tu és. E por isso é que quando nós vimos à casa de Deus, nós vimos para entregar exatamente isso. Tudo o que nós somos, os nossos defeitos, as nossas culpas, aquilo que fazemos de errado, aquilo que fazemos de certo, tudo. Porque nada em nós é bom, a não ser que Jesus esteja em nós. Então que você se lembre disto. Venha, chegue cedo, para honrar, para nós. Sabe, quando nós falamos venha cedo, não é para começar a reunião às 10 em ponto, porque tem que ser às 10 em ponto. Não. Porque se a gente tiver que começar mais tarde, a gente começa mais tarde. Quando nós dizemos venha cedo, é uma forma de nós honrarmos a Deus. Honrarmos o nosso Deus, o nosso Senhor. Porque Deus não chega atrasado à nossa vida. E nós não chegamos atrasados ao nosso trabalho. Nós não chegamos atrasados a um casamento, a um aniversário. Há quem chegue. Mas isso são outras histórias. Mas temos que nos esforçar para chegar cedo, para chegar a horas, para estar lá. Não é para o outro ver, eu cheguei primeiro, já estou aqui há não sei quanto tempo, e tu chegaste a horas, só chegaste agora. Não é isso. É a forma como nós vivemos perante Deus. O modo de nós honrarmos. Temos que nos lembrar que nós não estamos aqui para agradar homens e mulheres, ninguém. Nós estamos aqui nesta terra para agradar uma única pessoa, que é Deus. Por isso é que a Bíblia diz que Deus olha e atenta ao que está no nosso coração. O porquê de nós fazermos, o porquê de nós perdoarmos, o porquê de nós semearmos, o porquê de virmos à igreja, o porquê de permanecermos, o porquê de confiarmos, o porquê de tudo. Deus conhece-te melhor que ninguém. Então porquê que não fazemos? Porque nós queremos assumir o controle. Porque nós não confiamos o suficiente. Porque se nós confiássemos o suficiente, nós entregávamos nas mãos de Deus e vinhamos todos os dias mais cedo para louvar a Deus, dizer: Deus, tu nunca falhas, tu mereces a honra e a glória, tu és o Deus imutável, infinito, para ti nada é impossível, omnipresente, omnisciente, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, tudo e mais uma coisa que você queira chamá-lo. E Deus se agrada quando isso acontece. E Ele vai olhar para ti, para o teu coração, vai pegar em ti e vai dizer: ok, estás preparado, agora posso fazer o que há muito tempo eu já queria fazer. Sabe que só o simples facto de nós entregarmos os nossos problemas a Jesus e Jesus chegar perto de nós e nos abraçar, só isso nós merecíamos dar a vida a Ele. Exatamente porque Ele também deu a vida a nós. Quando nós entregamos os nossos problemas, dificuldades, medos com os nossos filhos, porque estão doentes, porque estão não sei o quê, porque estão no hospital, estão ali, os nossos familiares porque estão doentes, estão não sei o que mais, têm um problema disto, problema daquilo, a empresa, seja o que for, os nossos medos. Se nós entregarmos isso nas mãos de Deus, acreditando que Deus faz, Deus vai fazer. E nossa vida fica muito mais fácil. Mais fácil porquê, Tiago? Mas os problemas ainda estão lá. As dificuldades ainda existem. Eu ainda sinto medo. Eu ainda sinto as circunstâncias à minha volta a falarem de outra forma. Como é que é mais fácil? Porque tu és chamado filho e filha de Deus. Porque tu tens um Deus que pode todas as coisas.
Quando nós entregamos a vida a Jesus e dizemos: Senhor, a partir de hoje, eu não quero ser mais eu a governar a minha vida, quer que sejas tu. E entregamos a nossa vida a Ele. Confessamos com a nossa boca que Ele é o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, que não há outro como Ele. E que queremos que a partir daquele dia Ele governe a nossa vida. Deus começa a pegar em nós e começa a mudar-nos de dentro para fora. Cá dentro. Ele começa a colocar em ti um ânimo e um desejo de conhecer mais da palavra. Ele começa a colocar em ti uma dependência de viveres a vontade de Deus e não a tua. Para ti fica difícil ficar em casa, porque tu não vens para mostrar que vens. Tu vens porque queres estar na presença de Deus. E vens à casa de Deus. Não é que Deus não esteja em todo lugar, Ele está. Mas quando nós estamos aqui juntos, com a unção que cada um transporta, a presença do Espírito Santo, ela se alegra cada vez mais. Nós costumamos dizer que ao domingo é dia de festa. Porquê? É quando a família se reúne e todos louvam ao mesmo Deus. Todos exaltam o mesmo Deus. Cada um de maneira diferente, cada um pensamento diferente, cada um com os seus problemas, com os seus defeitos, mas com uma verdade e consciente razão. Sem Deus, nós não somos nada. Então hoje a mensagem é muito simples. Confie, mesmo sem entender. Entregue, mesmo sem saber como é que Deus vai resolver. E permaneça, mesmo quando a resposta demorar. Não se afaste de Jesus por causa daquilo que você ainda não entende. Aproxime-se. Não tente controlar aquilo que Deus está pedindo para você entregar. Coloque nas mãos de Deus. E não permita que a demora, a resposta, faça você abandonar a presença de Deus. Permaneça firme. Fique firme. Porque no final, Deus talvez não queira apenas mudar a circunstância. Ele quer transformar cada um de nós através da circunstância. Amém? Quando existe uma circunstância, Ele não quer só mudar essa circunstância. Ele quer nos ensinar a vencer a circunstância. Muitas de nós, os que têm filhos, ou que já fomos pequenos, tínhamos medo do escuro. Não íamos à casa de banho com medo do escuro. Com as imaginações das crianças. Mas chega o momento que a gente já vai, nem precisa de acender a luz. Porque fomos ganhando confiança. O mesmo falamos quando uma criança quer saltar 3, 4 degraus de uma escada. Ele não consegue. Eu consigo. Ele não confia em saltar. Mas se o pai disser, salta, ele olha para o lado e vai, salta ou não salta? E se a gente insistir, salta, eu seguro-te, ele se calhar salta. Porquê? Porque ele confia no pai. Então se Deus diz, ó meu amigo, salta daí, muda a tua vida. Salta, meu irmão. Se eu diz, perdoa aquela pessoa que te fez mal. Ai, mas foi, salta, sai daí. Muda a tua mentalidade. Amém? Para que Deus possa mudar-te cá dentro e fazer-te cada vez mais feliz. Podemos ficar de pé, por favor? Por último, eu queria que todos nós pudéssemos ter um momento de reflexão enquanto o louvor vai cantando, vocês possam refletir sobre esta mensagem e pergunta a si mesmo no seu coração
O que é que eu ainda não entreguei a Jesus? Que te está afastado da presença dEle, que está a impedir que Jesus possa cumprir com os planos que Ele tem para si. Você possa perguntar o que é que ainda está a tentar controlar na sua vida, ou o que é que está a afastar a sua vida da presença de Deus. Se calhar você está com uma preocupação, anda preocupado. Se calhar é um sonho, uma ferida, uma decisão que ainda não tomou. Se calhar é a família, as finanças, simplesmente o medo do amanhã. E hoje Jesus chama a todos nós para perto e nos convida a confiar, nos convida a entregar tudo nas mãos dEle e a permanecer perto dEle. Então, enquanto o louvor vai cantando este hino, você fala com Deus. Sentir no seu coração vir aqui à frente, expressar-se. Sinta-se livre. Se quiser pedir oração sobre algum assunto, sinta-se livre. Que nós não estamos aqui para condenar ninguém. Estamos aqui para ser uma igreja viva, em que nós, cada um de nós, como família, entendemos que cada um de nós tem problemas, dificuldades, tem medos, tem circunstâncias que não são fáceis. E que unidos somos mais fortes. Então que possamos ser unidos. E que podemos orar uns pelos outros, sonhar o que os outros sonham, amar o irmão que está do nosso lado, protegê-los com a nossa fé, abraçá-los com o amor de Jesus que está em nós. Então, se você é uma dessas pessoas, aí no seu lugar, aqui na frente, sinta-se livre, mas usufrua daquilo que Deus tem para si.